Graça e paz do Senhor Jesus. Queria estar compartilhando algo da parte de Deus para a tua vida. Deus ministrou algo no meu coração que diz a respeito de prioridade. Deus, Ele quer ser a nossa prioridade. Ele precisa ser a nossa prioridade. E Ele disse uma coisa muito interessante. Se Deus não for a tua prioridade, Ele não vai fazer questão de nada. Ele precisa ser a tua prioridade, o teu foco, o teu objetivo, o teu alvo. O que você precisa que Ele seja para você? Se é a esperança, se é a fé, se é o consolo, se é a alegria. O que Ele precisa ser para você? O que a gente precisa no momento? Eu não sei qual é a luta que você tem passado, eu não sei qual tem sido a tua trajetória, mas eu digo uma coisa para você: Deus, Ele já escreveu, Ele já tem planejado a tua trajetória. Ele te escolheu para vencer, Ele te escolheu para você ultrapassar as fases, os processos, as lutas. Então, não permita se achar pequeno, não permita se achar fraco, frágil, impotente. Não permita se achar dessa forma, porque se Ele te escolheu, é para você seguir, é para você marchar, é para você prosseguir. Não se diminua achando que você não faz nada, não pode fazer nada, não é capaz de nada. Então, não se permita achar esse tipo de coisa. Não se permita achar isso. Deus, ele deu umas simples ordens para Moisés, para dar um recado para o povo de Israel. E o que aconteceu? Moisés chegou e falou assim: Senhor, suba em meu lugar, vai lá. Eu me sinto pequeno, eu sou pequeno, eu não sei falar, eu não sei me expressar. Então, ele ali estava recuando, ele estava ali se mostrando incapaz de simplesmente fazer o que Deus tinha mandado ele fazer, porque ele se diminuiu. Ele se diminuiu ali, não achava que ele pudesse fazer tal coisa. E ele pediu para Deus ir lá no lugar dele. Eu falei, gente, não faça isso. Não faça isso. Se Deus mandou você fazer uma coisa, faça. Não demore a obedecer a voz dele. Não demore a fazer o que ele mandou você fazer. Porque se ele mandou, é porque ele acredita em você. É porque ele sabe que você é capaz. Porque quem tem propósito, ele chama pelo nome. Você pode ter certeza disso. Ele só chama pelo nome quando a pessoa tem propósito, quando a pessoa tem promessa. Então não se permita se diminuir e nem recue, nem rejeite a voz dele, nem rejeite aquilo que ele está mandando você fazer. Não rejeite, sabe por quê? Porque quando você rejeita, Deus vai lá e levanta outro. Ou você acha que ele vai ficar insistindo. Ele pode até insistir num período, mas quando ele vê que a pessoa realmente não quer fazer, quer desobedecer, não está nem aí, não está nem ligando para aquilo que ele está falando, você pode ter certeza que ele vai levantar uma outra pessoa para fazer. Vai levantar uma outra pessoa que queira obedecer às ordens dele. Então, que ele seja a tua prioridade, que ele seja o teu recurso. Você sabe por quê? Porque Deus é a tempestade, Deus é o vento, Deus é a luz, Deus é a escuridão, Deus é a chuva. Deus, Ele é tudo na nossa vida. Nós precisamos ver Deus em todos os detalhes. Nós precisamos ver Ele em tudo, porque Ele é em tudo em nossa vida. Nos pequenos e nos grandes detalhes, nos livramentos, na tua trajetória, em todo o percurso que você faz durante o dia, no teu dia. Eu te vejo em tudo, assim como diz o louvor, eu te vejo em tudo. Na formação do mundo, eu te vejo em tudo. Então, se você parar para analisar, Ele está em todos os detalhes, Ele está no teu cuidado, Ele está no teu livramento, Ele está no zelo, Ele está naquele cuidado em amor, em suprir a necessidade, o qual muitas das vezes na hora ali você quer algo, você precisa de algo e Ele vai lá e providencia para você. Às vezes não é sempre na hora que a gente quer, mas quantas vezes aconteceu isso comigo? Pode ser besteira para você, mas quantas vezes eu cheguei, poxa, tô com tanta vontade, às vezes em pensamento, estava com vontade de comer um negócio, estava com vontade de comer um hambúrguer, alguma coisa assim, e Deus levantava
uma pessoa que às vezes estava até do meu lado para me levar naquele lugar que eu queria comer aquilo. Quantas vezes aconteceu isso comigo? Ir em tal lugar e vinha com uma ideia, às vezes eu nem falava, não precisava nem abrir a boca, para você ver como é que Deus ele sonda o nosso coração, sonda o nosso pensamento. Às vezes é uma coisa boba, é uma coisa simples que se dá para fazer, e ele vai lá, usa a vida de alguém para dar justamente aquela ideia, para satisfazer o desejo do teu coração. Então ele está pronto para satisfazer o desejo da tua alma, do teu coração. Então não se permita se diminuir, não se permita achar que você não é ninguém, que você não pode, que você não é capaz, que você não pode fazer. Ele é a tua esperança, Ele é a tua fé, Ele é o teu refúgio, a tua fortaleza, assim como está na palavra dEle. Ele é o nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso bem presente. De que me recearei? Se não for da tua presença, se o Senhor não estiver comigo, de nada me resta. Porque a maior de todas as coisas é a presença dEle. Então, se a tua presença não for comigo, não permita que eu vá. É assim que a gente precisa orar, é assim que a gente precisa declarar no mundo espiritual. O salmista mesmo fala que a coça sobre as águas correntes, assim como a coça de águas correntes. Gente, Ele é a tua água, Ele é a água viva que você precisa. Então, não se permita se achar que você não é capaz, porque você é um escolhido do Senhor. Você é um escolhido do Senhor, você é capaz de fazer muito mais. Porque Deus ele já fala isso na palavra dele. Olha, vocês farão coisas maiores do que um dia eu já fiz. Então se prepara para essa palavra. Não abaixe tua cabeça, não se diminua, não se menospreze, não ache que você é pequeno. Faça o que ele manda. Se ele mandar você fazer, você faz. Se ele mandar você falar, você fala. Se ele mandar você orar por alguém, nem que seja para orar por telefone, faça. Simplesmente obedeça a voz dele. Simplesmente obedeça a voz dele, porque quando você obedece, ele vai continuar te usando, ele vai continuar te capacitando, ele vai continuar ministrando no teu coração, porque é ele que coloca as palavras na nossa boca, não é a gente, não é no nosso próprio entendimento, mas é ele que nos capacita, é ele que coloca as palavras certas na nossa boca, para que a gente não venha matar a vida de alguém, para que a gente não venha simplesmente falar besteira, mas falar aquilo que está na palavra dele, porque a verdadeira revelação é a palavra, nós sabemos disso. Mas quando nós temos intimidade com o Senhor, ele ministra tudo, ele ministra a palavra, ele ministra o significado, ele ministra a interpretação de que maneira que você deve falar, de que maneira você deve se posicionar, de qual forma você deve falar. Então é ele que faz tudo, é ele que ministra tudo. Então ele é a porta aberta, ele é a porta fechada, ele é a chuva, ele é a tempestade, ele é o vento, ele é tudo, ele é tudo. Se a porta se fechou, é Deus, ele continua sendo Deus. Se a porta se abriu, ele continua sendo Deus. Se as coisas estão indo mal, ele continua sendo Deus. Se as coisas estão indo bem, ele continua sendo Deus. Seja o que for que estiver acontecendo na tua vida hoje, ele é Deus para fazer, é Deus para cumprir, é Deus para curar, é Deus para libertar, é Deus para fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos ou imaginamos. Então, não se diminua, erga a tua cabeça, marche, continue, persevere, porque a perseverança é tudo. Se você não perseverar, você vai cair, você vai ficar com dificuldades de se erguer. Então, caiu, levante. Se prostrou, levante de novo. Segura na mão dele, porque ele está do nosso lado. Busque a presença dele. Assim como a coça anseia por águas. Assim como a coça anseia por águas. Nossa, que tremendo isso. Assim como a coça anseia por águas. Então, assim como nós ansiamos pela água que a gente bebe, pelo alimento que nos sacia, é assim a presença dele. Nós precisamos levar isso para o nosso coração. Assim como a presença dele, nós ansiamos a presença dele, nós desejamos a presença dele, nós desejamos que ele continue nos suprindo, continue ali do nosso lado, porque sem a presença dele nós não podemos fazer nada, sem a presença dele nós não vamos a lugar nenhum, sem ele nós não podemos fazer nada, porque ele precisa ser seu tudo. Ele precisa ser sua prioridade. Ele precisa ser tudo para você. Tudo. Exatamente tudo. Ele tem que ser maior do que tudo. Do que tua família, do que teus filhos, do que teu marido, do que tua esposa. Ele precisa ser seu tudo. Quando você busca ele como seu tudo, como sua prioridade, as outras coisas vão ser acrescentadas. Mas ele precisa, porque todo mundo vai embora.
Todo mundo vai sair de perto de você, vai chegar uma hora que você possa estar sozinho. Tem momentos da nossa vida no qual um dia nós estamos sozinhos. Nós estamos trancados no nosso quarto, ou nós estamos sozinhos na nossa casa. Aí vai sobrar quem? Você não vai ter ninguém para conversar? Vai ter o nosso Senhor, vai ter Deus ali para conversar com você, para você expor a tua situação, para você depositar a tua confiança nele, para você expor a tua indignação, a tua decepção, a tua tristeza. Então ele vai estar ali do teu lado, ele sempre vai estar ali. Todo mundo pode ir embora, mas ele vai continuar, vai permanecer do teu lado. Então aproveite isso, anseie pela graça, anseie estar na presença dele, anseie estar conversando com ele, porque é ele que preenche aquilo que a gente necessita. Só ele pode preencher o vazio, só ele pode preencher com a alegria do Senhor. Porque a própria palavra dele diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Só ele pode preencher aquilo que precisamos e necessitamos. Então, não se prostre, não recue, não rejeite as ordens do Senhor. Se ele mandou, você faça. Anseie pela presença dele todos os dias, todos os momentos, em qualquer lugar que você estiver. Se você estiver no mercado, se você estiver em qualquer lugar, mas anseie pela presença dele, busque a presença dele, chame a atenção da presença dele. Chame a atenção. Ele quer que seja chamado a atenção, porque ele tem ciúme de nós. E se a gente não ligar, se a gente rejeitar, se a gente só orar, só falar com ele quando for à noite, ou quando for comer, ou quando for acordar, ele não quer isso não. Ele quer fazer parte da tua vida a todo momento. Ele quer fazer parte da tua vida todos os dias, todos os minutos, cada hora do teu dia. Ele quer fazer parte. Então pense nisso. Essa é a palavra, esse que eu queria estar compartilhando com vocês. Que Jesus venha abençoar a vida de vocês e que vocês venham ansiar pela presença dele, porque a coisa mais importante é a presença dele. É em nome de Jesus. Que Deus venha abençoar tremendamente a vida de todos.